Salve, salve! Então, nós já fizemos aí a primeira parte da aula, que foi falar sobre organização textual, as marcas discursivas de autoria, então, o conteúdo deítico, né? O que a gente chama de deixis, que é essa parte situacional, então, onde, quando, fala com quem, para quem, quais são as palavras que indicam isso no discurso. Vimos também algumas questões sobre anáfora e catáfora, que vocês já sabem, mas é sempre bom reafirmar. Vimos alguns exemplos, como utilizar a catáfora. E agora a gente vai para uma proposta de redação. A proposta é o que é ter um estilo, então vamos a ela. Eu acho que é muito válido, já que a gente está falando de marcas de autoria. Leia a surpreendente e generosa confissão feita pelo moçambicano Mia Couto. Então, Mia Couto já está nas nossas vidas desde a semana passada, então continuamos com ele. Espero que vocês já tenham terminado a leitura da Confissão da Leoa. Muitas vezes nos queixamos de que os jovens de hoje vivem uma cultura de imitação, mas os jovens de ontem também o fizeram. E isso sucede em todo o mundo, em todos os tempos. Eu também já imitei e creio que quase tudo começa por via da inspiração de modelos exteriores. O melhor modo de criar um estilo próprio é receber influências, as mais diversas e variadas influências. Sim, Mia Couto, um dos maiores escritores da atualidade, diz que o seu estilo não nasceu do nada, que o outro, os modelos exteriores, serviram-lhe de inspiração. Na verdade, o que o autor destaca é a sutil diferença existente entre a mera repetição e a inspiração, que permite criar o novo. Ter um estilo é saber criar a partir do já estabelecido. Ter um estilo é singularizar-se em meio à pluralidade. Eu vou dar uma pausa aqui na leitura para a gente pensar muito em textos de apoio, inspiração, cópia, não é? Então, os modelos exteriores, se a gente pensar na nossa redação, os modelos exteriores que nós temos são muitas vezes os textos de apoio. Então, eles servem para nos inspirar. Então, a cada texto de apoio, então, que poema eu posso citar aqui para essa redação? Que letra de canção? Que charge pode me lembrar? Que informação? Que dado estatístico? Que dado histórico eu posso utilizar para me ajudar na composição do meu estilo? Então, isso não é cópia, tá certo? Então, mas eu vi o texto tal. Você ver um texto, não é? Pesquisar um texto, não significa dizer que você vai copiar o texto, mas aquele texto deve te ajudar a criar o seu estilo, a singularizar em meio à pluralidade. E aqui a gente pode pensar a pluralidade como senso comum e o que é singular dentro desse senso comum. Né? Todo mundo fala tantas coisas sobre isso, sobre aquilo, mas o que eu posso singularizar dentro do meu estilo? E aí as marcas de autoria, repito, não é só usar um destarte ou um outro sim para caracterizar a marca de autoria. Tá? Como eu organizo o meu texto, quais são as estratégias argumentativas que eu utilizo, se eu utilizo anáforas, catáforas, rotulações, os adjetivos que eu utilizo, tudo isso vai me ajudar a criar um estilo. Continuando. Não muito distante do que disse o escritor está a declaração de Elis Regina, uma das grandes cantoras do Brasil, a um programa de televisão. Eu realmente devo a Ângela Maria ter descoberto que podia ser cantora. Comecei a minha carreira de cantora imitando descaradamente. É com extrema felicidade que eu confesso isso. Ângela Maria, Ângela Maria. Até hoje, em certos momentos de minhas apresentações, eu saco na minha voz a voz de Ângela Maria e tenho profundo orgulho disso. E Ângela Maria é, para mim, a maior cantora que o Brasil já teve até hoje. A grande Elis Regina, cujo estilo é inconfundível, também soube criar seu jeito, seu estilo, imitando. Como se pode ver, tanto o escritor quanto a cantora usam a ideia geral de imitação como algo positivo, como algo a partir do que conseguiram achar o seu estilo de escrever em um caso, de cantar em outro. A imitação, nesses dois exemplos, é um ponto de partida, não um ponto de chegada.
A respeito do mesmo tema e em uma direção bastante crítica, o filósofo francês Denis Robert Dufour afirma que o mundo atual dá pouco ou nenhum lugar àquele que se distingue dos demais. Parece que o estilo de hoje em dia, então, é exatamente não ter estilo, é permanecer no universo do mesmo, da imitação. Então aqui ele tem uma ideia oposta, né? Então é como se nada se criasse, tudo se copiasse e que a ideia fosse não ter estilo. Então todo mundo fazendo a mesma coisa, pensando do mesmo jeito, escrevendo da mesma maneira, utilizando os mesmos recursos expressivos e os mesmos organizadores textuais. Você já deve ter percebido a imitação que produziu um novo estilo em Mia Couto e em Elis Regina também pode ser vista como causa da repetição sem estilo, conforme a opinião de Dufour. Tudo depende de como cada um de nós se relaciona com o mesmo e com o diferente. Ora, para ter um estilo não é necessário produzir uma obra de arte, como os exemplos de Mia Couto ou de Elis Regina poderiam, em um primeiro momento, levar a crer. Ter um estilo é, antes, poder dizer: este sou eu, este é o meu jeito. É essa singularidade que faz de cada um um ser único. E aqui a gente tem, né, a partir da proposta do texto, uma quarta possibilidade, na verdade, uma terceira possibilidade. Então a gente tem Mia Couto, a gente tem Elis Regina, a gente tem Dufour, e em quarto lugar a gente tem aí essa proposta que, de certa maneira, possibilita uma outra leitura. Não é? E aí vem. E você, o que pensa sobre essa questão? As pessoas hoje em dia apenas repetem, imitam ou conseguem produzir um estilo próprio? Considerando as reflexões acima, elabore uma dissertação sobre o que é ter um estilo. Para tanto, você deve apresentar o seu entendimento sobre o que é ter um estilo, exemplificar ou com fatos, ou com acontecimentos, ou com situações da vida cotidiana sua ou de qualquer outra pessoa o que é ter um estilo, desenvolver argumentos que evidenciem que o exemplo dado permite identificar um estilo singular. Então aqui, pessoal, é a primeira, vocês podem considerar isso aqui como parte da proposta, não é? Porque se eu pensem que se, eu professor, eu vou escrever que eu vou defender a ideia de que imitando se produz um estilo. Que proposta de intervenção eu vou dar para isso? Ou dentro do problema que você apresentar, aqui fica um pouco mais complexo, percebe? Porque a gente não está trabalhando com uma questão social. Então, a proposta de intervenção se transforma em algo mais complexo de ser feito. Por isso, eu trouxe esse exemplo aqui, que é mais cascudo, para que vocês planejem um texto de maneira que no final vocês consigam reconhecer agentes, não é? Agentes para quê? Para se reconhecer um estilo próprio, ou agentes que levem as pessoas a ter um estilo próprio. Como ter um estilo próprio? Ou como deixar de ser, como mostrar para o leitor que é possível não copiar, não imitar, produzir coisas novas, ou o contrário, não é? Como a partir do mesmo a gente pode criar coisas novas. Né? Então ele fala para vocês exemplificarem, né? Apresentar o que é ter um estilo, exemplificar. E aí aqui, né, partam dos fatos, deem exemplos de música, utilizem fala de autoridade. Então, por favor, pessoal, gostaria que vocês, a partir dessa discussão, pensassem muito sobre a questão de marcas de autoria nos textos de vocês, lembrassem dos últimos estudos sobre nominalização, rotulação, anáfora, catáfora, organização do texto e pensassem numa proposta de intervenção a partir da discussão que vocês vão fazer, tá? Então, quem é você dentro desse texto? É isso que eu quero, tá certo?
Então, depois que vocês fizerem, já tem aqui, né? Então, a proposta de redação está aqui no AVA, o que é ter um estilo. Aí tem aqui, vamos treinar, que eu deixei o espaço do fórum para vocês publicarem as redações. E, por último e não menos importante, a proposta de atividade interdisciplinar, língua portuguesa e história. Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês verem. Tá? Eu não vou fazer a leitura toda do documento, eu gostaria que vocês lessem no nosso próximo encontro, vocês me falassem se há ainda alguma dúvida sobre isso. Então, as habilidades, o que a gente vai trabalhar aí ao longo das próximas semanas, a avaliação, o que vai ser? Produção de artigo de opinião em que o estudante relacione os textos de apoios literários e não literários, bem como seu conhecimento de mundo na composição de um texto coeso e coerente, mobilizando os outros objetos do conhecimento do trimestre. Aqui estão os links que vocês devem acessar. Então, esses são os conteúdos de objetos, os textos de apoio, tá? Tocou um telefone lá e tirou minha concentração aqui. Então, esses são os textos de apoio, tá certo? Olhem todos, vejam todos. Então, no dia lá da produção textual, não vai ter lá. Ai, cadê os textos de apoio que a professora não colocou? Os textos de apoio já foram disponibilizados ao longo das semanas, para que vocês leiam e a partir disso possam fazer a produção, que vai ter lá uma proposta, não é? Para vocês comporem um artigo de opinião que estará disponível em breve. Mas a partir do que se propõe aqui, vocês já vão poder ir compondo, né, a ideia sobre a Confissão da Leoa, a crise do mundo bipolar, a descolonização e as lutas sociais na África, Moçambique, etc. Não dá para fazer essa redação sem fazer a leitura do livro, não é? O livro vai ter que citar o livro, passagens do livro lá, então tem que fazer a leitura do livro A Confissão da Leoa. Então leiam isso daqui com calma e se alguém tiver alguma dúvida, vejam os links, né? Leiam os textos e aí a gente vai conversando ao longo da próxima semana com relação a isso, certo? Então, só para revisar, vão fazer a leitura da proposta, faz a produção, dá uma lida nisso aqui. Eu coloquei também as redações nota 1000 do Enem 2015. Leiam essas redações antes de produzir a de vocês, né? Façam aí o que Elis Regina e Mia Couto ensinam um pouco nessa proposta de redação. Olhem para que vocês possam se inspirar, tá certo? Bons estudos, fiquem em paz e até a próxima.